Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Esse foi difícil, né, irmãos? Gênesis capítulo 1. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Você pode dizer isso comigo? Foi o que os anjos falaram, cantaram no dia que Jesus nasceu, aos pastores que ali iriam ser os primeiros a visitar o Messias, né, nascido. Vamos dizer juntos? Levanta a sua mão e fala: glória a Deus. Ô irmãos, ajuda aí, irmãos. Vamos incendiar os céus, incendiar a terra, botar o diabo para correr, amém? Levanta a sua mão e fala: glória a Deus, glória a Deus, e paz na terra aos homens de bem. Aleluia. Gênesis capítulo 1, eu vou ler do verso 1 ao verso 5. Eu quero conversar com você sobre as circunstâncias ou a situação que muitos talvez estejam enfrentando, ou enfrentaram, ou talvez enfrentarão um dia, quando a vida fica toda bagunçada, quando a vida precisa de um arranjo, uma organização. A Bíblia diz assim, é lógico que eu vou ler o texto que conta a criação do homem, e a partir desse texto eu quero desenvolver uma mensagem. O autor de Gênesis, Moisés, atribuído a ele, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas de noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Irmãos, esse texto conta sobre a criação, e eu gosto de falar sobre a criação, sobre esses textos, porque hoje já se entende o que por muito tempo não se entendeu na cultura cristã, na história do cristianismo, que a ciência, ela pode, ou melhor dizendo, ela deve andar junto com a fé, porque são complementos, elas se completam. Quando você pega os textos bíblicos, você vê, e hoje existem cientistas respeitados no mundo inteiro, que fazem defesas veementes, que a criação, ela encaixa perfeitamente nas descobertas científicas, e isso é maravilhoso. E dentro dessas descobertas científicas, e dentro daquilo que a ciência entende, e dentro principalmente do que a teologia entende, a gente já sabe que o mundo antes da criação era uma perfeita bagunça, não tinha nada. E aí a ciência, e eu vou fazer um encaixamento, não é a pregação que eu quero ministrar hoje, mas eu vou fazer um encaixamento. A ciência, ela pode dizer que houve uma grande explosão que gerou vida, ela pode dizer que dentro dessa grande explosão que gerou tudo, e depois veio gerar a vida, e houve toda uma evolução para chegarmos até nós. Eu não estou pregando isso, eu não estou dizendo que isso está certo, eu não estou falando de concordância, mas eu quero fazer uma afirmação. Baseado nisso, só pode fazer, ou só pode acreditar e crer numa coisa dessa, de que um ser que me parece uma ameba se desenvolve e se torna o que nós somos hoje, que uma grande explosão chamada Big Bang originou todo esse universo agigantado que nós temos, só pode ser pelo poder de um design inteligente. Só pode ter acontecido por um gerente. Quem está me entendendo, irmãos? Não tem como um desenvolvimento tão complexo ter acontecido do nada. Se aconteceu, por isso que eu faço essa afirmação.
Por isso que eu faço essa afirmação. As teorias da ciência hoje em dia, elas comprovam muito mais a existência de Deus do que a gente pensa. Porque do que eles acreditam, gerar o que nós somos hoje, só tem a capacidade de fazer isso um ser supremo, inteligente, soberano, chamado Deus Yahvé, Jeová, Todo-Poderoso. E o mundo era uma bagunça. E a expressão que a Bíblia usa aqui, depois de fazer a afirmação, depois da afirmação, no princípio criou Deus os céus e a terra, é que a terra era sem forma e vazia. E aí eu fui pesquisar, pelo menos nesses versos 5, os originais no aramaico antigo, na qual a Bíblia foi construída, foi escrita, para que a gente entendesse o significado, porque uma coisa que eu aprendi sobre a Bíblia se está no texto sagrado, Deus quer nos ensinar algo. Escuta, meu irmão, se está nos textos sagrados, Deus quer trazer algo para você. Você está me entendendo ou não, irmãos? O bispo Davi estava dizendo que a Bíblia dá certo quando a gente coloca ela em prática. Isso é fé. Agora, a gente precisa entender que a Bíblia, ela chegou até onde chegou. Ele contou dos 2000 anos. Os últimos textos foram escritos há quase 2000 anos. E chegou até nós sem nenhuma mutação, sem nenhuma transformação, sem nenhuma modificação. Isso você vê nos textos originais. Você percebe nos textos originais exatamente pelo fato que o Espírito Santo estava no comando. Exatamente porque o Espírito Santo queria que chegasse até você. Até as genealogias que nós lemos nos livros de Números, de Deuteronômio, ou no início de Crônicas, que geralmente, erroneamente, o cristão dá uma puladinha, né, irmãos? Começa a ler, dá uma puladinha, erroneamente, tem algo para ensinar. Se eu fosse você, se você pulou o texto os primeiros textos de Crônicas, os 10 primeiros textos de Crônicas, se eu não me engano, que fala sobre genealogia, e você deu uma pulada, volta lá, porque Deus tem muito para te falar. Lá está, por exemplo, a oração de Jabes. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se está na Bíblia, Deus quer trazer uma revelação para você. Eu tenho falado muito isso. Vou dar um exemplo mais claro para você entender. O apóstolo Paulo não só escreveu 11 cartas, ele escreveu muito mais cartas. Ou você acha que não? Tinha uma outra forma de comunicação naquela época? Não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha telegrama, não tinha nem código Morse. Só tinha carta. De que forma que o apóstolo Paulo se comunicava com as igrejas que ele cobria, com as pessoas que ele cobria, irmãos? De que forma? Carta. Agora a Bíblia publicou só essas exatamente porque Deus queria que fosse essas que chegassem até a gente. Você acha que Pedro escreveu só 2 cartas? Você acha que Tiago, que coordenava, que dirigia a igreja, que administrava a igreja de Jerusalém, que tinha que passar ordens, escreveu apenas uma carta, irmãos? Não, escreveu inúmeras cartas. Mas se chegou até nós é porque Deus queria que chegasse até nós. Vocês estão entendendo ou não? Então eu fui pesquisar nesse texto de Gênesis capítulo 1, o que Deus quer falar conosco, além de nos ensinar o sistema da criação. A primeira coisa que eu aprendi hoje, e quero mostrar aos irmãos, Deus estava falando muito, aquecendo muito no meu coração isso, ministrando muito no meu coração isso, é os termos desses textos. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. O termo criou, no original, eu não vou falar os termos no original, porque eu corro o risco de errar na pronúncia, mas eu vou trazer os significados dele. Por exemplo, esse termo aqui, ele só aparece relacionado a Deus. O termo criou aqui é o atributo exclusivo a Deus. Na Bíblia, no Antigo Testamento, que é escrito no aramaico antigo, esse termo criou é só relacionado a Deus, ou seja, só Deus tem esse poder. Só Deus tem esse poder. Só Deus tem o poder de criar do nada. Só Deus tem o poder de chamar as coisas que não existem à existência. Só Deus tem o poder de transformar o nada em alguma coisa.
é um termo atribuído única e exclusivamente a Deus na Bíblia. Por que você está dizendo isso, Bispo Fábio? Porque eu quero dizer para você que o Deus que você serve, que o Deus que você se devota, que o Deus que você busca é aquele que tem o poder de criar as coisas do nada. É aquele que tem o poder de chamar à existência aquilo que não existe. É aquele que tem o poder de pegar aquilo que é vazio, aquilo que é bagunçado, aquilo que não tem nada, aquilo que não tem proveito algum, aquilo que é falho, aquilo que é qualquer coisa ruim, e transformar em algo bom, e transformar em algo novo, e transformar em algo abençoado, e transformar a morte em vida. É um atributo do seu Deus. Vocês estão me entendendo? Faz sentido? Amém ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É um atributo do Deus que você serve. Você pode bater no peito e dizer: eu sirvo a um Deus que tem o poder de fazer acontecer absolutamente tudo. Eu quero te dar uma palavra, minha querida, meu querido irmão, minha querida irmã. Se o seu casamento está sem forma e vazia, se o seu casamento está jogado, você sabe onde? Deus tem o poder de ir lá e criar coisas novas dentro do seu casamento. É um atributo de Deus. É um atributo de Deus. Fala assim: eu te louvo, Deus. Eu te louvo, Deus, porque só o Senhor pode criar. No verso 2 a Bíblia diz assim: a terra porém estava sem forma e vazia. Esse estava, em outras traduções, era sem forma e vazia. No original veio a ser. É a expressão do Antigo Testamento de veio a ser. Então ela se tornou sem forma e vazia. É por isso que o apóstolo César, quando prega nesse texto, ele sempre fala: se tornou sem forma e vazia. Porque no original do aramaico veio a ser. A terra veio a ser sem forma e vazia. Então aconteceu algo que tornou ela daquela forma. Aconteceu algo que tornou a terra sem forma e vazia. E aí deixa eu continuar aqui, depois eu volto, porque na continuação do texto, a Bíblia diz: porém estava sem forma e vazia. O termo de sem forma é vazio caótico. É a mesma expressão para caos. É a mesma expressão para caos. Caos é a bagunça total, né? Caos é o desespero total. Então presta atenção, no texto original a terra se tornou um caos. Por que você tem que dizer isso? Por que você está trazendo isso, bispo? Porque Deus nos criou, e quando Deus nos criou, Ele não nos criou para ser um caos. Quando Deus nos criou, e o salmista fala que a nossa história foi toda planejada por Ele, o planejamento de Deus para nós era termos uma vida abençoada. Era sermos uma criação que adorasse a Deus e tivesse relacionamento direto com Ele. Foi esse o projeto de Deus para mim e para você. Quando Deus cria o homem e a mulher os criou, e Ele dá 4 bênçãos ao homem: sede fecundo, multiplicar, encher a terra e sujeitar ou dominar-a. Ele está abençoando o homem em toda a sua geração, em toda a sua descendência, e determinando um plano claro para o homem. Por isso que o apóstolo Paulo usa a expressão predestinou, porque Deus predestinou todo homem, não é destino, é predestino, por isso que há uma confusão teológica aí. Ele predestinou todo homem a ser abençoado, Ele predestinou todo homem a receber nos céus, no sobrenatural, na região celestial, a bênção, e ali a gente tem um sim e um amém. Mas o homem se tornou um caos. O homem, por causa do pecado, ele se tornou um caos. Por causa da desobediência, ele se tornou um caos. Vocês estão entendendo ou não? Por causa do erro, ele levou o caos para dentro da sua casa. Por causa do erro, ele levou o caos para dentro dos seus negócios. Por causa do pecado, ele trouxe o caos para a sua mente. Por causa dos seus atos falhos, porque todo homem pecou e carece da glória de Deus, ele traz o caos para dentro de si.
ele traz a bagunça para dentro de si. E aí ele é transformado em uma pessoa que foi criada por Deus para ter relacionamento direto com Ele, inteligente. O cérebro é uma coisa fantástica, mas por causa da confusão ele fica sujeito ao engano, fica suscetível ao engano. E aí ele começa a ser controlado pelas suas próprias emoções. Ele não controla mais as emoções dele, as emoções passam a controlá-lo. Isso é perigosíssimo, porque a Bíblia fala em Jeremias que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, extremamente corrupto, ou seja, ele corrompe o seu raciocínio, ele corrompe o seu pensamento, ele corrompe as suas atitudes, ele corrompe o seu jeito de ser, porque ele se tornou um caos. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? E não adianta a gente pensar que eu sou diferente, não, meu irmão. Todos pecamos, todos chamamos o caos para a nossa vida. É por isso que muitas vezes a gente não tem o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Acompanha comigo aqui. Em Gálatas capítulo 5, a Bíblia faz uma descrição do que é o fruto do Espírito: domínio próprio, longanimidade, benignidade, ser bom, ser calmo, mansidão. O que hoje o pessoal chama, nas suas teses e teorias, de inteligência emocional, o que hoje tanto se defende em cursos e cursos e cursos, o apóstolo Paulo já falava 1900 anos atrás. Domínio próprio, emoções inteligentes. Mas o homem, em vez de seguir isso, ele segue o anterior. Em Gálatas 5, ele segue as obras da carne, ele deixa a carne se dominá-lo, e a carne vai possuindo ele, e eu não estou falando de diabo, eu estou falando de carne. É muito mais fácil atribuir as coisas ao diabo do que ao nosso caráter, porque caráter você precisa tratar, modificar, procurar ajuda, às vezes procurar um tratamento. Diabo a gente fala, está amarrado, sai em nome de Jesus. Mas vou te contar um segredo para você: a maioria das coisas que acontecem contigo não é culpa do diabo, é culpa sua. E vou te contar outro segredo para você. Deixo bem claro: o diabo é um sem vergonha, safado, vagabundo, não vale nada, merece o nosso desprezo. As nossas armas que Deus coloca na nossa vida é para contra ele, é para destruí-lo. Mas eu vou deixar algo claro, principalmente ao cristão que está me ouvindo, tanto aqui no templo quanto na televisão: o seu maior inimigo, o seu maior causador de caos na tua vida, não é o diabo. O diabo fica em segundo lugar, é você mesmo. Não é tua esposa não, viu? Não é teu marido não, pode ser que teu marido seja o terceiro, mas o primeiro colocado é você mesmo. Se tornou um caos. E aí eu vou continuar, porque a gente tem que chegar mais fundo nisso aí. Depois a Bíblia diz assim, porém estava sem forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O termo trevas na Bíblia é o mesmo usado no Antigo Testamento para se referir a essas palavras. Presta atenção: a essas palavras: ignorância, tristeza, iniquidade e morte relacionada à morte espiritual. Presta atenção no que nós estamos estudando aqui. A terra se tornou sem forma e vazia, ou seja, ela veio a ser um vazio caótico, e havia tristeza, iniquidade, ignorância sobre a face do abismo. Porque o caos, quando ele se torna, ele gera em nós tristeza, ele gera em nós amargura, depressão, angústia. A bagunça causa tudo isso na nossa vida. Quem está me entendendo, diga um amém. Eu quero ouvir um amém. E a expressão iniquidade tem a ver com o fruto do pecado. O caos, ele não é o pecado, mas ele gera o pecado.
o pecado gera o caos, mas o caos também gera mais pecado, ele atrai o pecado. O abismo chama outro abismo, e vai chamando um, e vai chamando outro, e vai produzindo mais bagunça, e vai produzindo mais bagunça. Por isso que ele usa a expressão iniquidade até que chega na morte espiritual. É preciso dar um basta nisso. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer ou não? E aí, a gente vai continuando, mas aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o termo Espírito, ou Espírito Santo, nesse texto, é um que eu sou apaixonado. Ele aparece em vários textos, inclusive em Ezequiel, capítulo 37, quando o profeta chega diante de um vale de ossos secos. Ruá. O termo desse texto aqui de Gênesis 1, ruá. E o ruá pairava sobre as águas. O ruá quer dizer vento do Espírito Santo, sopro do Espírito Santo, sopro do Espírito Santo. É o mesmo termo, preste atenção, irmãos, para a gente fazer essa ligação. É o mesmo termo que o profeta Ezequiel usa no texto de Ezequiel 37, diante do vale dos ossos secos, que ele declara que o vento vem e sopra, e quando o vento sopra, vai gerando. Onde não tinha carne, os ossos vão se juntando, as juntas vão se juntando, e de repente ele ora mais um pouquinho, vem o vento e traz vida sobre aqueles corpos. O Espírito pairava, o vento do Espírito Santo passava, pairava sobre aquela confusão, pairava sobre aquela bagunça. O Espírito Santo paira sobre a bagunça da sua vida. O Espírito Santo está pairando sobre o caos que está as suas emoções. O Espírito Santo está pairando sobre o caos que está a sua mente. O Espírito Santo está pairando sobre o caos que está a sua saúde. O Espírito Santo está pairando sobre o caos que está o seu casamento. O vento do Espírito Santo está aí. O vento do Espírito Santo está aí. O interesse do Espírito, presta atenção, irmãos, por favor. O interesse do Espírito Santo está voltado para o que você está passando. O vento está aí. Ele está de olho. E está doido para agir. É igual um jogador que está doido para entrar no jogo. Está na reserva, faz aquecimento. Está esperando para entrar, e quando Deus, aí que eu vou entrar agora na história, porque aí Deus determina que o Espírito Santo vai entrar no jogo. Porque veja bem a continuação do texto. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus determina, tem muito cristão determinando as coisas aí. E quando ele fica determinando as coisas, eu fico imaginando, eu confesso, talvez eu esteja até errado, mas eu confesso que eu fico imaginando Deus falando assim: e se eu não quiser fazer? Ele determina isso, determina aquilo outro. Já viu? Ele pega o microfone na televisão e fala: eu determino a benção, eu determino isso. Quem determina as coisas é Deus, meu amigo. Você não determinando nada não. Escuta, não é pelo que nós somos, é pelo que Ele é. É Deus que determina as coisas. E Ele determina. A primeira palavra, o primeiro registro de Deus na Bíblia é: haja luz. E houve luz. Dentro da confusão, do vazio caótico, o vento do Espírito está pairando, o vento do Espírito está passando por cima, o vento do Espírito está interessado em agir, o vento do Espírito está doido para entrar dentro desse vale de ossos secos e transformar aquele vale de ossos secos em um vale de vida. Então ele fica esperando Deus dizer: haja luz. E aí, irmãos, tem vários textos da Bíblia sobre luz. Eu quero registrar alguns. Salmo 119 diz que luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos é o quê? A palavra de Deus. Isso aqui tem tudo uma ligação. É o verbo, a palavra de Deus é o verbo declarado.
Em João capítulo 8, Jesus, oh meu Jesus é maravilhoso, Jesus se autodefiniu poucas vezes, sabia? Jesus se autodefiniu no livro de João 11 vezes, e uma delas ele disse: eu sou a luz do mundo. Presta atenção no que eu quero dizer, porque isso tem uma ligação. Repito, o Salmo 119 diz que a palavra de Deus, o verbo de Deus é luz. E Jesus em João diz: eu sou a luz. Quando Deus declara sobre a confusão do mundo, sobre o espírito que estava parando, haja luz, Ele estava dizendo: haja Jesus. Haja Jesus. Quer que eu te provo? Evangelho de João capítulo 1, vamos lá. Evangelho de João capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto livro do Novo Testamento. Evangelho de São João capítulo 1. Posso ler? Estão comigo, amém ou não, gente? Eu estou no meu tempo, tá? O evangelista João diz assim: no princípio era o verbo. Era o que, gente? Fala comigo, o verbo é a palavra. Fala, o verbo era a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era o que, irmãos? A luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Haja Jesus. E aí Deus determina sobre o mundo caótico, sobre o vazio caótico, sobre o desespero, sobre a tristeza, sobre a ignorância, sobre o engano, sobre a ação do maligno, sobre a malignidade, sobre tudo. Ele determina: haja Jesus. E houve Jesus. E a luz se manifestou para os homens. A luz se manifestou para dissipar as trevas. A luz se manifestou para dissipar aquilo que era caótico. Escuta, meu irmão, toda a tua vida vai se organizar, seja ela profissionalmente, seja ela ministerialmente, seja ela familiar, em qualquer área, inclusive em todas, saúde, onde você quiser, inclusive na tua vida espiritual, quando você permitir Deus dizer: haja luz. Quando você permitir que Jesus se manifeste na tua vida. Para mim atrair Jesus na minha vida, eu tenho que entregar a minha vida a Ele. Para que a luz brilhe na minha vida, eu tenho que entregar a minha vida a Ele. E a vida não é 90%, não é um negócio. Eu tenho que entregar minha vida 100% a Ele. Ele tem que assumir o comando. Eu tenho que declarar sobre a minha vida o que o apóstolo Paulo declarou: não vivo mais eu, mas Cristo vive através de mim. Senão não é luz, senão não dissipa caos. Por que você está falando isso? Outro exemplo, Tiago. O apóstolo Tiago fala assim: pedis e não recebeis, porque pedires mal, para esbanjar nos vossos próprios prazeres. O apóstolo Tiago já alertava 1900 e alguns anos atrás, que a gente vai pedir e não vai receber, muitas vezes porque a gente pede de forma errada. Relacionamento seu com Deus não é você que determina, é Deus que determina. Se eu quero que a luz brilhe no meu caminho, se eu quero que Ele me transporta das trevas para a sua maravilhosa luz, se eu quero que Ele me tire do império das trevas para o seu reino de luz, escuta aqui, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, eu tenho que servi-lo segundo a sua santa vontade.
Por isso que haja luz, por isso que veio dele, por isso que o poder de criação é só dele. E aí a continuação, eu estou terminando, irmãos, a continuação é assim, vou ler só para a gente contextualizar, porque senão fica difícil. Verso 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem crer por intermédio dele. Ele não era luz, eu e você não somos luz, pastor não é luz, livro não é luz, curso não é luz. Se você achar que você é a luz do teu negócio ali, meu irmão, não vai dar certo. A luz era Jesus, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo esteve no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos, aleluia, que texto. A gente sente até que C.S. Lewis chamava de o peso da glória, peso da glória. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Filhos de Deus. Já que eu estou falando de luz, Tiago capítulo 1 tem uma expressão forte para Deus, um nome forte para Deus: Pai das luzes. Presta atenção, eu falei agora, eu não sou. João tinha o entendimento que ele não era a luz, ele falava sobre a luz. Agora eu vou um pouquinho mais aqui, eu vou entrar um pouquinho no nível maior agora. Eu quero convidar vocês a passarem um pouquinho de nível. Escuta aqui. Aí eu vou continuar lendo o apóstolo João, que não é o mesmo de João Batista, esse era o João, discípulo de Jesus. Ele fala, mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem criados. Porque Deus tem o poder de criar filhos de Deus. E Tiago no capítulo 1 verso 8 chama Deus de Pai das luzes. O apóstolo Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Fala comigo, da glória. Cristo em mim, fala comigo, Cristo em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. Pai das luzes. Eu me torno luz. Eu não sou luz, mas eu me torno luz. Eu não sou luz, mas eu me torno luz, porque eu recebi Ele como o Senhor na minha vida. Eu me torno a esperança, eu me torno a esperança da glória, eu me torno o que diz lá em Mateus capítulo 5, verso 14, luz, vós sois a luz do mundo. E eu falo para você porque o termo original que aparece tanto no Pai das luzes quanto no João é o mesmo termo usado em Lucas, quando ele fala sobre, em Lucas 8, quando ele fala de sermos luz do mundo. Irmãos, aí eu termino dizendo isso aqui, ó. Eu falei agora que o maior inimigo é você, não é? Foi isso ou não? Eu falei que o maior causador de bagunça da tua vida é você mesmo. Depois pode ser o diabo, e depois o terceiro você põe a culpa em quem você quiser. Agora eu vou dizer para você que você é o grande instrumento de Deus para trazer o conserto da bagunça da tua vida. Agora eu vou dizer que você é o grande instrumento de Deus, o grande enviado por Deus para trazer o conserto da bagunça da tua vida. Por quê? Porque quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele te fez filho do Pai das luzes. É no plural. E o original está no plural também. É luzes. Luzes. E aí você pega o texto de Lucas 8 que diz que eu e você somos a luz do mundo. Então, igreja de Jesus, Jesus em você é a luz da sua casa. Jesus em você é a luz. Quer consertar teu casamento?
traz Jesus para dentro de você primeiro, depois traga Jesus para dentro do seu casamento. Tem muita gente que às vezes procura eu e a bispo e fala assim: não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa, nada que eu faço vai consertar. O que eu faço, bispo? Eu falo para ele: tu vai orar, porque você precisa trazer Jesus para dentro de você e para dentro do seu casamento. E quando Jesus não estiver lá, não vai ser criado uma nova terra, novos céus dentro do seu casamento. Quem está me entendendo, diga amém. Vós sois a luz do mundo, você é filho do Pai das luzes, você é o instrumento de Deus para consertar o teu negócio, você é o instrumento de Deus para consertar a tua cidade, você é o instrumento de Deus para consertar Goiás e o Brasil, você é o instrumento de Deus para consertar a tua casa, você é o instrumento de Deus para consertar a igreja, você é o instrumento de Deus para consertar onde você estiver. Vós sois a luz do mundo. Não se pode, aí eu termino com isso, não se pode esconder a cidade edificada sobre os montes, não se pode pegar a luz e esconder debaixo da cama, muito pelo contrário, nem debaixo do cobertor, se coloca no lugar mais alto. Estou citando Mateus capítulo 5, 14, 15 e 16, lugar mais alto, para que todos na casa sejam iluminados. Assim também, brilhe a vossa luz, brilhe Jesus em você e através de você, para que os homens glorifiquem a Deus através da tua vida.